Olá, no programa de hoje, o acirramento da guerra na faixa de Gaza. O conflito iniciado após um ataque terrorista do Hamas em 2023 já provocou mais de 54 mil mortes entre combatentes e civis. 4 mil delas em virtude de recentes ofensivas israelenses. A fome agrava a situação dos palestinos e há controvérsias sobre a efetividade da ajuda humanitária na região, enquanto propostas por novo cessar-fogo ou acordos de paz seguem sem consenso. Eu converso com o doutor em Ciência Política e pesquisador do Núcleo de Estudos Internacionais do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, Henrique Natalino. Bem-vindo novamente ao Mundo Político, Henrique. Sempre um prazer recebê-lo. Obrigado, um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Henrique, olhando para o momento atual do conflito, o que chama mais atenção em relação ao endurecimento do discurso e à nova ofensiva de Israel? Bem, o que nós estamos assistindo é talvez uma das páginas mais violentas desse conflito, que se iniciou em 2023, com os ataques que ocorreram no território israelense, com a morte de mais de 1.200 cidadãos israelenses, que foi seguida por uma série de contraofensivas de Israel, numa das páginas mais atuais desse conflito, que já se arrasta há mais de 70 anos e que se tornou um dos mais mortíferos e um dos de mais difícil solução dentro do direito internacional. Creio que Israel, nos últimos 2 anos, tem se valido de uma série de fatores internos e externos para buscar a solução que tem sido procurada. Israel tem uma série de vulnerabilidades no seu sistema de defesa. O território de Israel é muito pequeno, então isso leva à necessidade de uma prontidão efetiva. E por conta de uma série de vizinhos hostis que cercam Israel e também internamente com a presença do Hamas na faixa de Gaza e de outros grupos como a Jihad Islâmica, nós temos uma série de dificuldades para a manutenção dessa paz, dessa segurança. Então, dentro desse escopo, Israel historicamente tem usado a força, a violência, usado a sua supremacia militar como elemento de defesa. A diplomacia sempre fica em segundo lugar. E o que nós temos visto nos últimos meses, especialmente após o fim da presidência Biden nos Estados Unidos e o início da presidência de Donald Trump, tem sido, agora sim, um uso completamente desavergonhado da violência por parte de Israel. E isso tem se tornado uma prática cada vez mais comum, já que com o governo Trump nós temos visto também uma ofensiva muito grande contra as instituições multilaterais, contra o direito internacional, contra a própria ONU e a legitimidade das normas do Conselho de Segurança. Então, todo esse entorno político, estratégico e também de páginas mais recentes da história política de Israel tem levado ao uso desse tipo de ofensiva. E acho que um elemento também muito importante é a tentativa do Netanyahu, do primeiro-ministro de Israel, de sobreviver no poder. Ele tem passado por uma série de dificuldades nos últimos meses, com a dissolução da coalizão de grande apoio que teve em 2024, houve também uma série de críticas internas, protestos, e isso tem levado uma pressão muito grande sobre Netanyahu. E a única forma que ele tem respondido a essa crescente insatisfação interna tem sido com o acirramento do uso da violência interna. Então, acredito que o quadro é muito crítico, é extremamente de dificílima solução e não vejo, pelo menos nos próximos meses, algo muito próximo de uma solução definitiva para essa história. Há crimes de guerra sendo claramente cometidos em Gaza, Henrique. Críticas de limpeza étnica e genocídio têm se avolumado. A Anistia Internacional, recentemente, ela divulgou um relatório com evidências claras da prática de crimes de guerra dentro do território da faixa de Gaza. Aqui é preciso fazer uma distinção
entre crimes de guerra, que são crimes praticados dentro de um conflito armado, né? E crimes que são perpetrados contra populações civis, que são, de alguma forma, excluídas da guerra, mas que acabam sendo afetadas por esse conflito, né? Então, o direito internacional ele busca proteger os dois lados, tanto o lado de soldados, combatentes, membros de organizações políticas ou organizações que, de alguma forma, se envolvem no conflito, quanto civis. Então, a situação, de fato, ela leva à conclusão de que o uso da força, tanto por parte do Hamas quanto por parte das forças de defesa de Israel, elas ultrapassam qualquer limite tolerável da violência, do uso da força. Recentemente, a África do Sul entrou com um pedido na Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, exatamente fazendo uma denúncia de prática de crime de genocídio contra o Estado de Israel, né, mostrando que houve o uso indiscriminado da força e o crime de genocídio, né, que é tipificado na Convenção de Genocídio de 1949, ele é muito específico. O tipo penal internacional do genocídio, ele tem clara definição, né? Você precisa ter a definição de que um grupo político, um grupo étnico está sendo eliminado, há uma tentativa clara de destruir esse grupo étnico, né, que faz referência exatamente ao Holocausto dos judeus, alguns anos antes. Então, é um quadro muito dramático que tem ocorrido em Israel, na faixa de Gaza, né, na divisa entre Israel e Egito e faixa de Gaza, e isso tem sido agravado também pela falta de apoio à infraestrutura, à reconstrução daquele território. Um território muito pequeno, de 300 quilômetros quadrados, mas onde residem aproximadamente 2,5 milhões de pessoas. Talvez uma das áreas mais densamente povoadas do planeta, que tem a estrutura mais crítica e sem acesso à água potável, sem acesso à eletricidade, a alimentos. Então, a situação humanitária também é cada vez mais dramática. Não apenas, então, a questão do conflito em si, do combate contra o Hamas, mas também a situação dos civis que, de alguma forma, acabam sendo envolvidos também nessa situação. Falando nos civis, né, diante do plano israelense para ocupação total de Gaza por tempo indeterminado, quais impactos podem ter novos deslocamentos em massa de palestinos na região? Os impactos são os mais desastrosos possíveis. Se nós imaginarmos que a população de Gaza ela é aproximadamente a população da cidade de Belo Horizonte, nós podemos imaginar a dimensão que isso tem em termos humanitários, em termos de necessidades, de demandas, e também de como isso acaba pressionando os países vizinhos em termos de serviços públicos, em termos de ajuda humanitária. Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Turquia são alguns dos países que mais recebem palestinos. Arábia Saudita também. Então, nós temos ali todo o entorno regional sendo afetado de alguma forma por conta desses deslocamentos. E talvez um elemento agravador da situação tem sido exatamente o colapso das agências internacionais humanitárias, do direito internacional, das agências do sistema ONU, que não têm sido capazes, por conta de restrições orçamentárias, restrições logísticas e até do impedimento de acesso a determinados territórios, de dar a devida atenção, o devido cuidado e chegar realmente nos palestinos. O deslocamento dentro do território, com a fragmentação entre a parte norte da faixa de Gaza, a parte sul, e o corte de serviços básicos, a destruição de hospitais, de escolas, de centro de idosos, toda essa mobilização que foi feita por Israel para responder, né, aos ataques de 2023, ela tem agravado essa situação. E um elemento, acho que é muito preocupante, é o fato de não haver um governo legítimo, efetivo, hoje na faixa de Gaza. Nós tínhamos, até alguns anos atrás, o governo da Autoridade Nacional Palestina, que governa a Cisjordânia e governava a faixa de Gaza.
depois o Hamas tomou a faixa de Gaza para si. Então, o governo legítimo dos palestinos acabou sendo excluído dali. Com a destruição do Hamas e a sua aniquilação quase total, hoje nós temos um vácuo de poder. E esse vácuo é muito propício para o surgimento de novas lideranças radicais que buscam soluções extremistas. Então, na verdade, nós estamos criando um caldo de cultura que é extremamente favorável para que a situação se repita, né? O Hamas vai acabar sendo ressurgido das cinzas por conta dessa situação dramática de direitos humanos que temos hoje na região da faixa de Gaza. Uma das questões mais urgentes, né, aponta aí que para os relatos de agravamento da fome, né, em Gaza, com imagens aí de milhares de palestinos famintos em um centro de distribuição, até sendo mortos ou feridos buscando comida. Como a comunidade internacional, Henrique, tem reagido a esse contexto e se ele é capaz até mesmo de alterar percepções sobre o confronto? O que nós temos visto é exatamente essa aproximação cada vez mais difícil da comunidade internacional de uma Israel cada vez mais distante do direito internacional. Historicamente, o único ator político internacional que tinha algum tipo de pressão sobre Israel eram os Estados Unidos, e conseguiam, de alguma forma, fazer uma pressão para a redução do uso da força, tentar controlar o seu aliado histórico e tentar obter algum tipo de apoio, né, para uma solução como o cessar-fogo, como a contenção do uso da força. E o que nós temos visto, principalmente agora com o governo Trump, é um distanciamento muito grande dessa situação. Até porque Trump ele chega ao poder prometendo encerrar o conflito da noite para o dia, como se fosse algo simples, trivial. E, na verdade, o seu enviado especial ao Oriente Médio, ele não conseguiu resolver a situação e, na prática, o que se vê hoje é Israel utilizando esse vácuo de liderança de Donald Trump em termos internacionais para avançar em termos de segurança, em termos de domínio sobre aquela região. Então, a situação da comunidade internacional fica muito difícil, porque, na prática, os atores regionais que têm algum tipo de influência na região, como o Egito, que faz fronteira com a faixa de Gaza, Arábia Saudita e Catar e Emirados Árabes Unidos, que são também atores importantes, a Jordânia, eles também não têm um relacionamento capaz hoje de pressionar Israel nesse sentido. Os dois únicos países da região vizinhos, né, que têm relações diplomáticas com Israel são Jordânia e Egito. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estavam caminhando até 2023 na direção de assinar os acordos de Abraão, que foram propostos por Donald Trump em 2018, para que houvesse o reconhecimento formal de Israel por parte dos árabes e, de outro lado, o reconhecimento do Estado da Palestina. E o colapso dos acordos de Abraão, em 2023, levou a uma situação de isolamento internacional de Israel. Então, nesse sentido, a capacidade de pressão da comunidade internacional é muito pequena, sobretudo diante de um governo como o de Netanyahu, que acabou se sustentando em grupos nacionalistas ultra-radicais, ultra-ortodoxos, que têm exatamente como a sua principal plataforma a Grande Israel, essa ideia de anexação dos territórios árabes, de formação de uma Israel territorialmente unida e que não apoia a ideia de dois estados, né, dessa solução de dois estados que vem sendo proposta desde os acordos de Oslo de 1993. Então, essa situação acaba levando a comunidade internacional a ter um poder muito limitado, um alcance muito pequeno. Talvez esse julgamento na Corte Internacional de Justiça contra Israel e uma denúncia que tem sido feita também na Corte Penal Internacional contra as lideranças israelenses, isso vai levar anos para ser resolvido. Então, na prática, o poder de fato do direito internacional para a contenção
dessa calamidade é muito pequeno, é muito restrito. O que realmente tem poder é o poder de fato. E, nesse sentido, a comunidade internacional, como a União Europeia, os países vizinhos, os Estados Unidos, teriam alguma influência sobre a região se houvesse uma concertação política e um plano sobre a mesa, sobre o que fazer no futuro e que tipo de governança nós teríamos para substituir o Hamas na faixa de Gaza. Os Estados Unidos, do ponto de vista deles nesse momento, o que mira essencialmente Trump na região? Bem, os Estados Unidos, historicamente, eles buscam estar presentes no Oriente Médio como uma potência vigilante, que tem aliados importantes, como o Egito, Arábia Saudita, Turquia, países estratégicos que estão em regiões importantes do ponto de vista geopolítico. O Egito tem o Canal de Suez, a Turquia tem o Estreito de Dardanelos, que dá acesso ao Mar Negro, e a Arábia Saudita ela tem acesso ao Estreito de Hormuz, né, por onde passa grande parte do petróleo do Golfo Pérsico. Então, são aliados históricos dos Estados Unidos. Essa questão geopolítica, portanto, é muito importante e sempre fez parte do repertório do apoio que os Estados Unidos deram aos países da região e também a solução para estabilizar conflitos regionais. Isso passando, por exemplo, pelas guerras entre árabes e Israel nos anos 60 e 70, a Primeira e a Segunda Guerras do Golfo em 1991 e 2003, e mais recentemente esses conflitos entre Israel e o Hamas, e Israel e Líbano, né, e o Hezbollah. Então, nós temos visto os Estados Unidos sempre atuarem de forma moderadora, de forma propositiva na região, mas sem abrir mão da sua relação histórica com Israel, com a relação que é muito profunda, uma relação antiga, inclusive de fornecimento de armas, de apoio militar, em todos os sentidos, a Israel. Então, para os Estados Unidos, a defesa de Israel tem sido algo que atravessa todo o século XX, desde o nascimento do Estado de Israel até hoje. E para Trump, creio que é uma questão que perpassa também essa questão histórica e chega também ao ponto de envolver também interesses econômicos. Você deve ter visto, Marco Antônio, que Trump, por exemplo, propôs uma solução para Gaza que foi rejeitada por todos, uma solução de deportar todos os palestinos de Gaza e transformar Gaza numa espécie de Riviera francesa, né, de uma espécie de Dubai, construindo hotéis, construindo cassinos, uma coisa surreal. Então, esse tipo de comentário, de plano, né, de discurso, ele acabou acirrando muito a situação e criando uma resistência muito grande ao envolvimento dos Estados Unidos como ator político na região, como interlocutor dos palestinos. Os Estados Unidos sempre tiveram uma boa relação com a Autoridade Nacional Palestina, não exatamente com todos os palestinos, mas com a autoridade legítima. E isso acabou se perdendo, quer dizer, os Estados Unidos acabaram se envolvendo em situações muito complicadas e isso dificulta ainda mais a solução do conflito, né? E agora nós temos um agravamento também dessa questão humanitária, para a qual nós não temos uma solução a curto prazo, porque ela envolve realmente elementos muito complicados. Durante a agenda em Paris nessa quinta-feira, Henrique, o presidente Lula, ao lado do presidente francês Macron, reforçou o posicionamento crítico do Brasil. Disse que Netanyahu faz genocídio premeditado de palestinos e cobrou que potências mundiais deem um basta nessa situação. Lula também já vinha defendendo mudanças no Conselho de Segurança da ONU como forma de dar mais força à entidade. São movimentos que podem ter desdobramentos? Eu creio que a posição histórica do Brasil com relação a esse conflito entre Israel e os árabes é uma posição muito correta, uma posição de equidistância histórica, em que o Brasil apoia tanto o direito de Israel a existir, quanto o direito a um Estado palestino. No governo Lula, primeiro governo Lula, nós tivemos o reconhecimento do Estado da Palestina, em 2010, juntamente com outros países da ONU na Assembleia Geral.
Mais recentemente, nós tivemos também uma posição, ao meu ver, que não é exatamente adequada, de exacerbação dessas críticas ao governo israelense por parte da liderança brasileira. Não que o Brasil não tenha direito e não tenha posições importantes em relação a esse conflito, até porque o Brasil, em 1947, né, na Assembleia Geral da ONU, ele teve um papel importante porque Oswaldo Aranha, brasileiro, presidindo a Assembleia Geral naquele momento, propôs a criação do Estado da Palestina. Então, nós temos aí credenciais importantes para falar sobre isso. Mas creio que as críticas exacerbadas do Brasil ao primeiro-ministro de Israel, quer dizer, personificando demais a questão, elas são extremamente antiprodutivas, porque não acrescentam soluções, não propõem saídas. Então, acaba criando uma situação de animosidade na relação bilateral e isso dificulta a proposição de um plano mais amplo. Creio que as posições mais assertivas do Brasil poderiam ser mais claras no que toca ao direito internacional, no que toca à ajuda humanitária, no que toca ao descumprimento de resoluções da ONU, mas sem levar para o lado pessoal, porque isso realmente leva, como nós vimos, né, por exemplo, a Lula ser declarado como persona não grata em Israel. E as relações bilaterais acabam sendo, de alguma forma, congeladas por conta disso. Israel e Brasil têm tido uma relação muito fria, muito ruim, por conta desses conflitos, né, conflitos diplomáticos. Então, creio que, da parte do Brasil, a defesa do multilateralismo, a defesa de uma reforma do Conselho de Segurança é correta, a proposição de uma concertação mais ampla de atores regionais e da comunidade internacional no Oriente Médio é importante, mas o Brasil tem que saber que, dentro da sua tradição, o importante é defender princípios e levar em conta a comunidade internacional e não personificar o conflito, não levar para o lado dessas declarações que são bastante improdutivas, na minha opinião. Henrique, no último domingo, o Hamas disse estar pronto para começar negociações por um cessar-fogo permanente na faixa de Gaza, mas a organização palestina tinha recusado, recentemente, termos propostos pelos Estados Unidos e aceitos por Israel. Existe um caminho para a superação de pontos de discórdia? Bom, eu creio que os dois cessar-fogos que foram anunciados no ano e meio, né? Nós tivemos um no final de 2023, no início de 2025, eles são extremamente desanimadores nesse sentido. As partes, elas conseguem chegar num acordo, mas isso acaba não perdurando muito tempo. E as razões são muito simples. Da parte do Hamas, nós não temos uma autoridade centralizada, né? As lideranças foram eliminadas, nós não temos uma cadeia de comando clara. Então, na verdade, você tem uma organização terrorista que age a mando de células que são descentralizadas. Então, não há como negociar cessar-fogo se não existe esse consenso e esse respeito de toda a cadeia hierárquica de um exército, de uma força armada, ao que é decidido pela cadeia de comando. Então, essa é uma questão. A outra questão é exatamente a falta de apoio da população palestina a qualquer tipo de negociação que ceda a Israel. Quer dizer, mesmo com todo esse drama humanitário, a população palestina ainda acredita que está vivendo uma espécie de resistência à força de Israel. Então, isso também é um dificultador. Da parte de Netanyahu, a sobrevivência do seu governo se faz hoje às custas da manutenção desse conflito, já que o seu governo se vê pressionado pela opinião pública, pelos tribunais, por parte dos seus próprios aliados mais ao centro. Então, é um governo crescentemente isolado interna e externamente. A única forma de sobrevivência dele tem sido esse crescente uso da força e essa ameaça constante, esse medo constante em relação à segurança.
Nesse sentido, eu creio que o apoio dos atores externos, especialmente a União Europeia, as Nações Unidas e os vizinhos, né, o Egito, a Arábia Saudita, o Catar, que tem influência sobre o Hamas, onde estão asilados alguns dos seus membros, e também os Emirados Árabes Unidos, essa concertação, ela de fato é que tem o poder de negociar com o Hamas de um lado e pressionar Israel de outro a chegar num consenso. Até porque a crise humanitária que nós temos visto ali, segundo todos os relatos, né, e a situação que você descreveu, ela é talvez uma das piores do mundo. Gaza hoje é o pior lugar do mundo para se viver. Então, é uma situação que precisa de uma resolução e isso demanda diplomacia. Não há como resolver isso sem sentar na mesa e os atores, de alguma forma, cederem nas suas posições. Rapidamente, para a gente fechar nossa conversa, Henrique, a solução de 2 estados com reconstrução do território palestino ainda é algo factível no horizonte? É uma posição que sempre esteve na mesa, mas ela é cada vez mais distante hoje. Até porque um dos pontos mais importantes dessa ideia é de que haveriam fronteiras palestinas. Hoje nós não sabemos exatamente quais são essas fronteiras, porque Israel anexou partes do território palestino na Cisjordânia. Não há exatamente hoje uma clara noção de onde essas fronteiras estão. Houve a criação de colônias judaicas em regiões dentro da Palestina e, ao mesmo tempo, a liderança do Estado palestino, do futuro Estado palestino, da Organização da Libertação da Palestina, da Autoridade Nacional Palestina, ela está cada vez mais enfraquecida. O Mahmoud Abbas, né, que é o presidente da ANP, ele está com mais de 80 anos, é uma liderança enfraquecida que não tem poder de fato sobre grande parte do território. E, ao mesmo tempo, Israel rejeita peremptoriamente essa solução, acreditando que a melhor forma de lidar com isso é manter esse status quo de ocupação de territórios e manter a situação sob seu controle. Então, até que nós tenhamos uma mudança nesse status quo, a situação da solução de 2 estados ela é, na prática, inviável. Muito obrigado por mais essa conversa conosco no Mundo Político, Henrique. Agradeço o convite de vocês e estou sempre à disposição. Um prazer. Um abraço. Eu conversei com Henrique Natalino, doutor em Ciência Política e pesquisador do Núcleo de Estudos Internacionais do SEBRAP. Falamos sobre os últimos capítulos da guerra na faixa de Gaza, com o acirramento de ataques israelenses e o aprofundamento da crise humanitária e dos elementos que podem impactar o futuro da região. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.